B. O segundo caso, em que o cômico depende inteiramente da empatia, inclui as mais numerosas possibilidades travessão. O cômico da situação, da exageração, caricatura, da mímica, da degradação e do desmascaramento. Este é o caso em que se comprova mais útil o ponto de vista infantil, pois o cômico da situação é maximamente baseado no embaraço, no qual redescobrimos o desamparo infantil. O pior do embaraço, a interferência de peremptórias solicitações das necessidades naturais em outras funções, corresponde ao incompleto controle pela criança de suas funções corporais. Onde o cômico da situação opera por meio da repetição, baseia-se no peculiar prazer da criança na repetição constante de histórias, está entre parênteses, de histórias, que a tornam um aborrecimento para o adulto. A exageração, que ainda proporciona prazer aos adultos na medida em que a capacidade crítica lhe possa achar uma justificação, é conectada à falta de senso de proporção peculiar à criança, tanto quanto sua ignorância de todas as relações quantitativas que vem a conhecer depois das qualitativas. O uso da moderação e do controle, mesmo no caso de impulsos permitidos, é um tardio fruto da educação adquirido pela mútua inibição das atividades mentais reunidas em uma combinação, onde tais combinações são enfraquecidas, como no inconsciente dos sonhos ou no monoteísmo das psiconeuroses. A falta de moderação infantil ressurge. Constatamos dificuldades relativamente grandes na compreensão do cômico na mímica, enquanto deixamos o fator infantil fora da descrição. Mas a mímica é a melhor das artes infantis e o motivo diretor da maior parte de seus jogos. A ambição da criança é, bem menos, se exaltar entre seus iguais do que a imitação dos adultos. A relação das crianças com os adultos é também a base do cômico da degradação, que corresponde à condescendência mostrada pelos adultos em sua atitude relativa à vida das crianças. Pouca coisa dá à criança maior prazer que o fato de um adulto rebaixar-se a seu nível, renunciando à opressiva superioridade e brincando com ela como um seu igual. Esse alívio que dá à criança um puro prazer torna-se, nos adultos, sob a forma de degradação, um meio de tornar as coisas cômicas e uma fonte do prazer cômico. No que se refere ao desmascaramento, sabemos que remete à degradação. C. Encontramos maiores dificuldades em descobrir a base infantil do terceiro caso, o cômico da expectativa, o que inegavelmente explica porque as autoridades que consideraram primeiro este caso em sua discussão do cômico não encontraram nenhuma ocasião de levar em conta o fator infantil no cômico. O cômico da expectativa é, sem dúvida, o mais remoto nas crianças. A capacidade de captá-lo é a última a aparecer.
Na maior parte dos casos que parecem cômicos a um adulto, uma criança sentiria apenas desapontamento. Podíamos, entretanto, tomar a faculdade de expectativa ansiosa da criança e sua credulidade como base para compreendermos o fato de parecermos a nós mesmos cômicos como uma criança quando deparamos com um desapontamento cômico. O que dissemos pareceria sugerir uma certa probabilidade de tradução do sentimento cômico, assim formulada, abre aspas, as coisas cômicas são aquelas impróprias para um adulto, fecha aspas. Não me sinto, apesar disso, audaz o bastante para, em virtude de minha atitude global, com relação ao problema do cômico, defender esta última asserção com tanta seriedade quanto as anteriores. Sou incapaz de decidir se a degradação à infância é apenas um caso especial de degradação cômica ou se tudo o que é cômico baseia-se fundamentalmente na degradação à infância. Uma inquisição do cômico, ainda que superficial, seria gravemente incompleta se não achasse lugar para, no mínimo, alguns comentários sobre o humor. O parentesco essencial entre os dois é tão pouco aberto à dúvida que uma tentativa de explicar o cômico está ligada a fazer pelo menos alguma contribuição à compreensão do humor. Embora muito de pertinente e impressionante já tenha sido apresentado na apreciação do humor, abre parênteses, que, sendo ele próprio uma das mais altas manifestações psíquicas, desfruta do particular favor dos pensadores, fecha parênteses. Não podemos evitar uma tentativa de abordar sua natureza a partir de nossas fórmulas para os xistes e para o cômico. Já vimos que a liberação de afetos aflitivos é o maior obstáculo à emergência do cômico. Tão logo o movimento inútil produza um dano ou a estupidez leve à maldade ou o desapontamento cause dor, a possibilidade de um efeito cômico chega ao fim. Isso é verdade em todos os casos. Para alguém que não pode evitar tal desprazer, que é propriamente sua vítima ou obrigado a compartilhá-lo, enquanto isso, uma pessoa não envolvida mostra por sua conduta que a situação em questão contém tudo o que se requer para um efeito cômico. Ora, o humor é um meio de obter prazer apesar dos afetos dolorosos que interferem com ele. Atua como um substitutivo para a geração destes afetos. Coloca-se no lugar deles. As condições para seu aparecimento são fornecidas se existe uma situação na qual, de acordo com nossos hábitos usuais, devíamos ser tentados a liberar um afeto penoso. Então operam sobre este motivos que o suprimem in statu nascendi. Nos casos ora mencionados, a pessoa que é vítima da ofensa, dor, etc., pode obter um prazer humorístico, enquanto a pessoa não envolvida ri, sentindo um prazer cômico. O prazer do humor, se existe, revela-se travessão. Não podemos dizer de outra forma travessão. Ao custo de uma liberação de afeto que não ocorre.
procede de uma economia na despesa de afeto. O humor entre as espécies do cômico é a mais facilmente satisfeita. Completa seu curso dentro de uma única pessoa. A participação de alguma outra nada lhe acrescenta. Posso guardar a fruição do prazer humorístico que em mim se originou, sem sentir obrigação de comunicá-lo. Não é fácil dizer o que acontece em uma pessoa quando o prazer humorístico é gerado. Podemos, entretanto, obter algum insight se examinamos os casos em que o humor é comunicado ou compartilhado, casos em que, pela compreensão da pessoa humorística, chegamos ao mesmo prazer que o seu. O mais tosco dos casos de humor travessão, aquele conhecido como Gaugenhumor, abre parênteses, literalmente humor particular, fecha parênteses, pode ser instrutivo nesta conexão. Um vagabundo que estava sendo levado à execução em uma segunda-feira comentou, abre aspas, a semana está começando otimamente, fecha aspas. Este é efetivamente um xiste, já que o comentário é bem adequado em si mesmo, mas por outro lado está deslocado de uma maneira absurda, já que para o próprio sujeito não haveria eventos ulteriores naquela semana. Mas o humor está envolvido na confecção de tal xiste, travessão, isto é, ao desrespeitar o que distingue o início dessa semana de todas as outras, ao negar a distinção que podia originar-se, motiva emoções bastante especiais. O mesmo caso ocorre quando o vagabundo em seu caminho para a execução pede um lenço para cobrir a garganta de modo a não pegar um resfriado, travessão. Precaução em outras circunstâncias louvável, mas que, em vista do que tão brevemente se reserva a seu pescoço, torna-se notavelmente supérflua e desimportante. Deve-se confessar que há nessa blague algo como que magnanimidade na tenacidade com que o homem se agarra a seu habitual, recusando tudo que possa destruir esse eu e levá-lo ao desespero. Essa espécie de grandeza do humor aparece inequivocamente em casos onde nossa admiração não é inibida pelas circunstâncias da pessoa humorística. No Hernani de Victor Hugo, o bandido que se envolvera em uma conspiração contra seu rei, Carlos I da Espanha, abre parênteses, o imperador Carlos V, fecha parênteses, caiu em mãos de seu poderoso inimigo. Réu de alta traição, prevê que seu destino é perder a cabeça, mas esse conhecimento prévio não o impede de dar-se a conhecer como um grande herdeiro da Espanha, declarando que não tem a intenção de renunciar a qualquer dos privilégios que lhe são devidos. Um grande da Espanha tinha o direito de manter-se coberto perante seu senhor real. Muito bem, pois, abre aspas, reticências, nos tetes onti le del tomber couvertes devante de toi,
Fecha aspas. Isto é humor em grande escala e, se quando o ouvimos não nos rimos, é porque nossa admiração sobrepuja o prazer humorístico. No caso do vagabundo que recusa resfriar-se no trajeto para a execução, rimos francamente. A situação que devia levar o criminoso ao desespero podia suscitar intensa compaixão em nós, mas tal compaixão é inibida porque compreendemos que o diretamente interessado não se preocupa com a situação. Em consequência dessa compreensão, a despesa com a compaixão já preparada torna-se inutilizável e podemos descarregá-la rindo. Estamos como que contagiados pela indiferença do vagabundo travessão. Embora notemos que isso lhe custa um grande dispêndio de trabalho psíquico. A economia da compaixão é uma das mais frequentes fontes do prazer humorístico. O humor de Mark Twain geralmente opera com esse mecanismo. Descrevendo a vida de seu irmão, por exemplo, ele nos conta que, em certa época, este trabalhara em uma grande empresa de construção de estradas. A explosão prematura de uma mina lançou-o ao ar, indo cair em local muito distante de onde estivera trabalhando. Somos levados a sentir simpatia pela vítima do acidente e gostaríamos de saber se acaso fora ferido. Mas, quando a história continuando, somos informados de que seu irmão fora descontado em meio-dia de serviço em seu salário por estar ausente do lugar de serviço, somos distraídos de nossa compaixão e tornamo-nos quase tão duros de coração como o capataz, quase tão indiferentes ao possível dano à saúde do irmão. Em outra ocasião, Mark Twain apresenta-nos sua árvore genealógica, que remonta até a um dos companheiros de viagem de Colombo. Descreve então o caráter deste ancestral e como sua bagagem consistia de várias peças de roupa para lavar, cada uma das quais com uma marca de lavanderia diferente. Travessão. Aqui não podemos evitar de rir à custa da economia, dos sentimentos de piedade com que nos preparávamos para o início dessa história de família. O mecanismo do prazer humorístico não sofre interferência do fato de que saibamos que este pedigree é fictício e que tal ficção serve ao propósito satírico de desnudar os embelezamentos de semelhantes descrições por outras pessoas. É tão independente dessa condição que deve ser real no caso de tornar as coisas cômicas. Em ainda outra história, Mark Twain narra que seu irmão construiu um abrigo subterrâneo coberto por um grande pedaço de vela de navio, com um furo no meio, para a qual levou uma cama, uma mesa e uma lâmpada. À noite, entretanto, terminada a cabana, uma vaca que estava sendo recolhida caiu pela abertura do teto sobre a mesa e apagou a lâmpada. Seu irmão pacientemente ajudou o animal a sair e restabeleceu a instalação novamente. Na noite seguinte, a mesma interrupção ocorreu
e seu irmão comportou-se como na véspera. E assim sucedeu cada noite. A repetição torna a história cômica, mas Mark Twain termina narrando que na 46ª noite, quando a vaca caiu outra vez, seu irmão finalmente comentou, abre aspas, a coisa está começando a tornar-se monótona, fecha aspas. A este ponto, o prazer humorístico não pôde ser bloqueado, pois o que esperávamos há muito era ouvir que este obstinado conjunto de desgraças tornaria o seu irmão zangado. Efetivamente, as pequenas contribuições de humor que produzimos nós próprios são, em regra, efetuadas à custa da raiva, travessão, em vez de nos zangarmos. As espécies de humor são extraordinariamente variadas, de acordo com a natureza da emoção economizada em favor do humor, compaixão, raiva, dor, ternura, etc. Este número parece restar incompleto, porque o reino do humor é constantemente alargado quando um artista ou escritor consegue submeter emoções até então inconquistadas ao controle do humor, tornando-as através dos dispositivos que comparecem em nossos exemplos, fontes do prazer humorístico. Os artistas em Simplicissimus, por exemplo, obtêm resultados espantosos ao fazer humor à custa do horror ou do repulsivo. As formas em que o humor se manifesta são, ademais, determinadas por duas peculiaridades conectadas com as condições sob as quais é gerado. O humor pode, em primeiro lugar, aparecer misturado a um xiste ou a alguma espécie do cômico. Neste caso, sua tarefa é livrar-se de uma possibilidade implícita na situação, que possa ser gerado um afeto que interfira com o resultado gratificante. Em segundo lugar, pode deter a geração desse afeto inteiramente ou apenas parcialmente. Este último é o caso mais comum, já que é o mais fácil de levar a cabo, produzindo as várias formas de humor interrompido, travessão, o humor do sorriso entre lágrimas. Retira parte de sua energia do afeto e em troca lhe dá um toque de humor. O prazer humorístico derivado de simpatia origina-se, como se pode verificar nos exemplos acima, de uma técnica peculiar comparável ao deslocamento, através da qual a liberação de afeto para o qual já nos preparávamos é desapontada, desviando-se a catexia para algo mais, frequentemente para algo de importância secundária. Mas isso não nos ajuda a compreender o processo pelo qual o deslocamento da geração de afeto ocorre na própria pessoa humorística. Podemos constatar que o receptor imita o criador do humor em seus processos mentais, mas isso nada nos diz sobre as forças que possibilitam o processo no último. Podemos dizer apenas que se, por exemplo, alguém obtém êxito em descartar
um afeto doloroso ao refletir sobre a grandeza dos interesses do universo comparados à sua própria pequenez, não consideramos isso como uma produção de humor, mas de pensamento filosófico. E se nos introduzimos nesse curso de pensamento, não obtemos nenhum prazer. O deslocamento humorístico só é possível quando é ofuscada a atenção consciente, tal como no caso da comparação cômica. Como essa última está preso à condição de permanecer pré-consciente ou automático. Obteremos alguma informação sobre o deslocamento humorístico se o encaramos à luz de um processo defensivo. Os processos defensivos são os correlativos psíquicos de um reflexo de fuga e realizam a tarefa de impedir a geração do prazer a partir de fontes internas. Ao cumprir esta tarefa, servem aos eventos mentais como uma espécie de regulação automática que, no fim, incidentalmente torna-se prejudicial e tem que ser sujeitada ao pensamento consciente. Indiquei uma forma particular dessa defesa, a repressão fracassada, como o mecanismo operativo do desenvolvimento das psiconeuroses. O humor pode ser considerado como o mais alto desses processos defensivos. Ele desdenha retirar da atenção consciente o conteúdo ideacional que porta o afeto doloroso, tal como o faz a repressão, e assim domina o automatismo da defesa. Realiza isto descobrindo os meios de retirar energia da liberação de desprazer, já em preparação, transformando-o pela descarga em prazer. É mesmo concebível que isso possa estar novamente em conexão com o infantil, que lhe coloca à disposição os meios para executá-lo. Apenas na infância existem dolorosos afetos dos quais o adulto hoje se ri. Travessão, tal como o humorista ri de seus afetos dolorosos atuais. A exaltação do ego que o deslocamento humorístico testemunha e cuja tradução inegavelmente seria, abre aspas, sou grande demais ou bom demais para ser atingido por essas coisas, fecha aspas, pode-se derivar da comparação do ego atual com o infantil. Tal concepção é, até certo ponto, apoiada pela parte desempenhada pelo infantil nos processos neuróticos de repressão. No todo, o humor se aproxima mais do cômico que dos xistes. Partilha com o primeiro sua localização psíquica no pré-consciente, enquanto os xistes, conforme supunhamos, são formados como um compromisso entre o inconsciente e o pré-consciente. Por outro lado, o humor não participa de uma característica comum aos xistes e ao cômico que talvez não tenhamos enfatizado bastante. É condição necessária para a geração do cômico que nos obriguemos simultaneamente ou em rápida sucessão a aplicar ao único e mesmo ato de ideação dois diferentes métodos
ideacionais entre os quais se faz a comparação e a diferença cômica emerge. Diferenças na despesa desse tipo originam-se entre o que pertence ao outro e ao eu, entre o que é usual e o que foi mudado, entre o que é esperado e o que acontece. No caso dos xistes, a diferença entre dois métodos simultâneos de conceber as coisas que operam com despesa diferente aplica-se ao processo que ocorre no ouvinte do xiste. Uma dessas concepções, acompanhando as sugestões contidas no xiste, passa pelo trajeto do pensamento através do inconsciente. A outra permanece na superfície e encara o xiste como qualquer outra verbalização que tenha emergido do pré-consciente e se tornado consciente. Talvez estivéssemos justificados em representar o prazer de um xiste que escutamos como sendo derivado da diferença entre esses dois métodos de concebê-lo. Dissemos aqui que os xistes podiam ser descritos como possuindo uma cabeça de Janus, enquanto a relação entre os xistes e o cômico devia ser ainda esclarecida. No caso do humor, a característica que apresentamos é cancelada, assim como é verdade que sentimos prazer humorístico quando é evitada uma emoção que usualmente acompanha a situação. E até esse ponto, o humor também se inclui sob o conceito ampliado do cômico da expectativa. Mas no caso do humor, não se trata mais de dois métodos diferentes de conceber o mesmo assunto. O fato de que a situação seja dominada pela emoção de caráter desagradável que deve ser evitada, coloca um fim na possibilidade de compará-la com as características do cômico e dos xistes. O deslocamento humorístico é efetivamente um caso de despesa liberada para ser usada em outra parte, travessão. Um caso que, como se demonstrou, é perigoso para efeito cômico. Chegamos agora ao fim de nossa tarefa, tendo reproduzido o mecanismo do humor a uma fórmula análoga àquelas referentes ao prazer cômico e aos xistes. O prazer nos xistes pareceu-nos proceder de uma economia na despesa com a inibição. O prazer no cômico de uma economia na despesa com a ideação, catexia. E o prazer no humor de uma economia na despesa com o sentimento. Em todos os três modos de trabalho de nosso aparato mental, o prazer derivava de uma economia. Todos os três concordavam em representarem métodos de restabelecimento a partir da atividade mental, de um prazer que se perdera no desenvolvimento daquela atividade, pois a euforia que nos esforçávamos por atingir através desses meios nada mais é que um estado de ânimo comum em uma época de nossa vida quando costumávamos operar nosso trabalho psíquico, em geral com pequena despesa de energia, travessão. O estado de ânimo de nossa infância, quando ignorávamos o cômico, éramos incapazes de xistes.
e não necessitávamos do humor para sentir-nos felizes em nossas vidas.